Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Refletir um pouco sobre João, porque o testemunho que Jesus dá a respeito de João, segundo Mateus, é, é como se fosse uma bomba atômica jogada na cabeça de João, né? Digamos assim, né? Uma metáfora, né? Por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte, né? João ele tinha sido preso porque ele tinha entrado num confronto com Herodes lá, foi caçar dizer para Herodes o que Herodes deveria fazer ou não fazer. Herodes prendeu ele, né? Porque ele tinha um discípulo, que João tinha um discípulo que estava envolvido, né? Que a mulher dele estava envolvida num adultério com Herodes, né? Então, ou seja, João tinha um discípulo que estava envolvido num escândalo. Ele foi dizer para Herodes não fazer aquilo, que ele não poderia ficar com aquela mulher. Herodes mandou prender ele e a própria filha dessa mulher, que era discípulo de João, manda pedir a cabeça de João, né? Só que enquanto João está dentro da cadeia, João ouve Jesus falar é, as obras que Jesus estava fazendo, principalmente as instruções que ele estava dando a respeito das dificuldades, né? Então Jesus estava dizendo para os discípulos dele que eles deveriam pegar a própria cruz e seguir ele, né? Ou seja, cada um vai morrer pelo seu pecado aqui, porque segundo a teologia de João, Jesus seria sacrificado para perdão dos pecados deles, né? Então, Jesus vai dizer: aquele que tentar salvar a sua vida, ele vai perder a sua vida, né? Aquele que morrer por minha causa vai salvar a sua vida, né? Como João, ele pregava um Cristo completamente diferente disso que Jesus estava afirmando em Mateus, ele manda os discípulos dele perguntar se Jesus era aquele Cristo que ele estava esperando mesmo, se deveria esperar outro. Justamente por quê? Porque João, ele esperava um Cristo que fosse provavelmente tirar ele de dentro da cadeia, que fosse talvez lutar a respeito da vida dele, morrer por ele, né? Então, quando ele ouve Jesus falar, né, pregando essas obras, né, de que cada um deveria seguir ele carregando a sua própria cruz, ou seja, seja você mesmo seu próprio sacrifício, né? E que cada um deveria perder a sua vida por causa dele, né? Quando João percebe que ele, na verdade, estava querendo que Jesus salvasse a vida dele, porque ele não queria morrer por causa de Jesus ou por um motivo nenhum, né? Ele entra num debate consigo mesmo, né? No sentido de que, bom, esse Jesus aqui não é o que eu estou esperando, né? É outro que eu estou esperando. Eu espero um cara que vai morrer pela minha vida e o cara está pregando por aí que eu devo morrer por ele. Ou seja, eu prego um cara que vai morrer por mim e ele diz que eu tenho que morrer por ele, ainda diz que eu tenho que carregar minha própria cruz, ou seja, não vai me tirar daqui. Esse não é o Cristo que eu estou esperando, eu espero um cara que vai me salvar, eu espero outro Cristo, né? Então, um dos discípulos dele perguntar se Jesus é aquele que ele está esperando ou se deve esperar outro, né? Então, veja bem que Jesus vai dar um testemunho a respeito de João que basicamente vai abalar, né, a crença de João, né? Porque ele vai dar esse testemunho para o povo justamente que estava seguindo ele, que eram os judeus. E olha só o que ele vai dar no testemunho dele, o que ele vai falar no testemunho a respeito de Jesus. Então, partindo ele, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste para ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Então, ele basicamente está dizendo que João era amigo das autoridades, né? Tipo assim, ô João, eu não vou lá salvar João? Por quê? Porque João estava vestindo roupas finas, ou seja, ele era o único que estava com a roupa privilegiada, pele de camelo, pregando no deserto, se protegendo do sol, enquanto todo mundo estava torrando no sol, ouvindo a pregação dele a meu respeito, certo? Só que ele, se vocês saíram para ver aqueles que vestem roupa fina no deserto, eu vou dizer para vocês, esse homem que veste roupas finas é o mesmo que se senta nos palácios reais, ou seja, que é amigo das autoridades. Ele está basicamente dizendo que João é amigo das autoridades. E ele não é esse Messias que vai salvar o amigo das autoridades, né? Porque as obras dele não incluíam entrar lá e tirar João, como João provavelmente queria que ele fizesse. Então ele vai dizer: mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que o profeta. Este é quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a quem preparar o meu caminho diante de ti. Então ele vai dizer que se eles saíram para ver um profeta, de fato eles viram um profeta, porque João, falando a respeito de João, João era o cara que ia preparar o caminho para ele vir, portanto ele era maior do que qualquer profeta. Só que aí, olha só o que ele vai dizer a respeito de João no versículo 11, um número sagrado, na nossa numerologia sagrada, hein? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista. Ele vai dizer, de todos que nasceram de mulher, ninguém pareceu maior do que ele. Não é verdade? Porque ele era muito famoso, muitas pessoas seguiam ele. Mas olha só o que ele vai dizer. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ele dizia que no reino dos céus que ele vinha pregar, e qual que era esse reino dos céus? Era a lei dos profetas de Moisés, que ele não veio
que ele diz que não veio revogar, que veio para cumprir, que incluía sacrifício de animais para perdão dos pecados, ele vai dizer que o menor no reino dos céus, ou seja, aquele pecador que sacrifica o animal para perdão dos pecados, o menor no reino dos céus, da lei que eu vim para cumprir e não revogar, é menor do que João. Então, ou seja, todos os escribas e fariseus é melhor do que João. Por quê? Porque ele dizia para os discípulos dele, se a justiça de vocês não excederem muito, e muito, não é pouco, não forem melhor e muito do que a dos escribas e fariseus, vocês não verão o reino dos céus. Justamente por quê? Porque a dos escribas e fariseus era o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Você sacrificar um animal para perdão dos pecados, justamente um animal que você já vai ter que matar para se alimentar mesmo, para perdão dos pecados, é uma justiça melhor do que você matar um outro ser humano para perdão do pecado de todas as outras pessoas, dentro de uma lei que diz que não matarás. Então, se você mata um ou dois, não importa quantos seres humanos, para perdão do pecado de outros, a sua justiça não é melhor do que a dos escribas e dos fariseus. Porque o próprio Jesus dizia, né? Vocês não são muito melhores do que os pardais? Então, não é, ou seja, é melhor vocês matarem os pardais para perdão dos pecados, né, do que vocês matarem um ser humano para perdão dos pecados. Então ele está dizendo, dentre os profetas ele pode até ser o maior porque veio me anunciar, certo? Mas o negócio é o seguinte, no reino dos céus, o menor no reino dos céus, ou seja, o mais pecador no reino dos céus, o que sacrifica o animal, o pombinho, é maior do que ele, né? Então ele vai dizer, desde o dia de João até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, ele está basicamente se referindo aos escribas e fariseus que cumpriam a lei, que ele também disse que veio para cumprir. Ele vai dizer, porque o reino dos céus até João, né, as pessoas, elas tinham o reino dos céus, né, ele é tomado por esforço, ou seja, você tinha que sacrificar o animal para perdão dos pecados, você tinha que se esforçar, né, e por causa do esforço eles se apoderavam do reino dos céus, né, mas no reino que João está pegando, você não tem esforço nenhum para ter o reino dos céus, porque ele dizia que Jesus era o cordeiro que vinha morrer pelo pecado de todo mundo, que era a graça sobre a graça, né, e Jesus não poderia ser o cordeiro, primeiro porque ele não era um animal, né? E segundo, porque ele era ser humano e também porque ele era pecador, tanto que ele foi se batizar com João para perdão dos pecados, sabendo que o objetivo do batismo de João era para perdão dos pecados, né? Mostrando para João que ele era pecador, ou seja, não poderia morrer como cordeiro, porque a justiça de João não era melhor do que a dos escribas e fariseus, né? Mas ele vai dizer, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, porque foi assim que eles profetizaram até João, que o sacrifício de animais, o reino dos céus, ele é tomado justamente pelo esforço, ou seja, para ter o arrependimento dos pecados, perdão dos pecados, era sacrifício de animais para perdão dos pecados. Só que João, quando prega Jesus como cordeiro, ou seja, vou matar um ser humano para que ninguém mais tenha pecado, ele está pregando, né, um reino sem esforço. Então, até João, a lei funcionava, mas depois de João, a lei já não estava funcionando mais. Já não era mais sacrifício de animais para perdão dos pecados, era batismo para arrependimento e perdão dos pecados. Não era mais o cordeiro, o animal que seria sacrificado para perdão dos pecados, mas sim um ser humano, como se fosse um cordeiro, né? Ou seja, ele vai dizer, e se o quereis reconhecer, ele é mesmo Elias que estava por vir. Então ele vai dizer, se vocês quiserem reconhecer ele como o profeta, o Elias que estava por vir, pode até reconhecer, certo? Mas o menor no reino dos céus, o pecador no reino dos céus é maior do que ele. Então ele vai dizer, quem tem para ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração, semelhante a de meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flautas e não dançastes, tomamos lamentações e não planteaste. Então, ou seja, ele está querendo dizer basicamente o seguinte, vocês são como uma geração de crianças, de meninos que ficam sentados na praça querendo chamar atenção, querendo que eu dance enquanto vocês toquem flauta, que eu canto enquanto vocês toquem flauta. Justamente por quê? Porque ele dizia para os discípulos dele que a justiça dele deveria ser feita em segredo. Faça tudo dentro do quarto de vocês em segredo, não fica querendo se mostrar na rua. Ele está descendo pau em João aqui, porque é exatamente isso que João estava fazendo, pregando nas ruas, gritando nas ruas que Jesus era isso, era aquilo, era o cordeiro, era isso, era aquilo, né? Então ele está querendo dizer basicamente o seguinte, João também, como a geração de vocês, é uma geração de meninos que querem chamar a atenção nas praças, né? Quero que eu dance para vocês enquanto eu pedir para vocês pegarem a justiça de vocês em segredo, dentro do quarto de vocês, vai orar, vai fazendo do quarto de vocês, vai jejuar, finge que nem jejuou, não vai fazer cara de quem está jejuando, né? E João jejuava em público, né, inclusive, né? Aí ele vai dizer, pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem com o que bebe. Veio o filho do homem com o que bebe e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada nas suas obras. Então ele vai dizer, porque vocês viram João que não comia nem bebia, vocês diziam, tem demônio. Porque justamente João
queria demonstrar para todo mundo que estava jejuando, então fazia cara de quem estava jejuando, né? Jesus disse para não fazer cara, não ficar se mostrando, né? Então João era como se fosse uma criança, né? Querendo chamar atenção, né? Então os discípulos viam ele fazendo isso e falavam, esse cara aí tem demônio, né? Querendo se mostrar desse jeito aí, fazendo o que está fazendo aí, tem demônio. Aí ele vai dizer, só que aí veio o Filho do Homem que faz o completamente oposto de João. João não come nem bebe. Veio o Filho do Homem que vocês dizem que come muito e bebe muito, que come com os publicanos e com pecadores, mas vocês pelo menos vão saber que a sabedoria dele é justificada pelas suas obras. Então ele está falando basicamente a respeito de João e está querendo dizer o seguinte, olha só, João não come nem bebe, vocês dizem que ele tem demônio. Ele é o menor no reino dos céus. Menor do que o menor no reino dos, o menor no reino dos céus é maior do que ele, certo? Aí vem eu, que sou filho do homem, faço completamente ao contrário de João. João não come nem bebe. Eu como muito até vomitar, grutarrão, bebo muito até cair, beberrão, como com pecadores, certo? Sou amigo dos publicanos, mas vocês sabem que a minha sabedoria ela é justificada pela minha obra. Ou seja, eu como com pecadores sim, como com publicanos sim, bebo até cair sim, como até vomitar sim, mas eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para abolir a lei nem os profetas. Se a lei manda sacrificar animal para perdão dos pecados, eu vou sacrificar animal para perdão dos pecados. E não substituir o sacrifício de animais para perdão dos pecados pelo batismo para perdão dos pecados e arrependimento dos pecados. Certo? Eu vim fazer a minha obra, vim fazer em segredo, dentro do meu quarto. Não sou como João que sai aos cantos das ruas gritando, pregando no deserto, enquanto eu mandei pregar de casa em casa, em silêncio, certo? Então, as minhas obras, elas justificam a meu respeito. Eu como com pecadores sim, eu bebo com pecadores sim, bebo até cair, como até vomitar, mas eu vim para cumprir a lei, eu vim para seguir a lei, sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar a lei do sábado, não se envolver em adultério. João estava envolvido em adultério, tinha discípulos dele envolvidos em adultério, certo? João estava pregando, gritando pelas praças, querendo ser visto, querendo ser notado por todo mundo, certo? João queria que eu tirasse ele do presídio, tirasse ele da cadeia, porque esse era o Cristo que ele esperava, que eu viesse morrer por ele. Mas eu não, eu vim fazer a minha obra é justa, eu estou pedindo para cada um carregar a sua própria cruz. Cada um, se quiser morrer, que morra por minha causa, mas não que me use para morrer pelo pecado dele. Cada um morra, carregue a sua própria cruz. Eu vou carregar a minha própria cruz, que ele carrega a sua própria cruz também, para que ele morra como eu, morra por mim. Então, essa é a minha obra, né? Eu vim cumprir a lei, eu não vim para ser o cordeiro que morre para ser sacrificado pelo perdão dos pecados de ninguém. Eu vim para sacrificar o cordeiro para perdão dos pecados das pessoas. Então, eu vim cumprir a lei, as minhas obras justificam o que eu faço. Pelo menos esse é o testemunho que Mateus dá a respeito de Jesus, certo? Então, Jesus, senhoras e senhores, é como se ele desse uma coça em João aqui, quando ele vai testemunhar a respeito de João. Porque ele diz que até o menor no reino dos céus, ou seja, até o pecador no reino dos céus, ele é maior do que João. Embora João seja visto como o maior dos profetas. Por isso que ele diz que a lei, ela durou até João. Ela foi profetizada até João. Por quê? Porque a partir do momento que João estava dominando o movimento, ele estava transformando todas as coisas, modificando todas as coisas, trocando todas as coisas. Agora não é, a partir de João, agora não é mais sacrifício de animais para perdão dos pecados e arrependimento dos pecados, agora é o batismo. Né? Sem que a própria lei diz que o sacrifício de animais era uma lei perpétua. Porque lá no Jardim do Éden, como quando Adão e Eva estavam nu, que cobriu a nudez deles, ou seja, o pecado deles foi a pele do animal, e não as folhas de figueira, certo? Então, senhoras e senhores, veja que o testemunho que João, que Mateus dá a respeito de Jesus, né? Contando que Jesus testemunhou a respeito de João, é basicamente assim, do mesmo jeito que ele falou que aquele que negasse ele diante dos homens não ia ser digno dele, ou seja, Pedro, então, que negou ele 3 vezes, não era digno dele, ele está falando basicamente que João, mesmo sendo o maior dos profetas, era menor no reino dos céus dele. Justamente por quê? Porque não seguia a lei, não cumpria a lei, certo?